Então nós somos seres sociais, nós somos seres coletivos, né? E aí tem uma coisa importante que a gente vai dizer, que a socialização é um ato. Ué, Leandro, como assim um ato? É um ato de aprender. Ué, Leandro, como assim ato de aprender? Aprender o quê? É o ato de aprender a viver em sociedade. Ou seja, é o ato de aprender a viver coletivamente, né? É um ato que você vivencia ao longo da sua vida. É um ato que você vivencia ao longo da sua realidade. É um ato que você vivencia ao longo da sua existência. Todos nós somos seres socializados. Não vai sair, né? Mas usando uma frase, né, do Aristóteles, né? Aristóteles dizia uma frase muito bacana, né, que a gente já utilizou em outros momentos aqui, que ele fala uma frase que você já ouviu com certeza, que ele diz assim, ó: o homem é um animal político, né? Quando a gente fala que o homem é um animal político, tem muitos significados filosóficos para essa frase. Mas existe uma coisa importantíssima, que é o seguinte: dizer que o homem é um animal político é dizer que o homem, ele precisa viver em sociedade. É fundamental para ele viver coletivamente. É fundamental para ele viver com as pessoas, com as questões, com a realidade do mundo ao meu redor. A socialização é o momento que você aprende isso. A socialização é o momento que você compreende essa realidade. Porque você não nasceu sabendo a roupa a vestir em um casamento. Você não nasceu sabendo o vocabulário a utilizar numa entrevista de emprego. Você não nasceu com marcar um cartão resposta numa prova. Você não nasceu sabendo como se comportar num restaurante ou como se comportar num culto ou numa missa. Essas coisas foram sendo aprendidas, ensinadas, repassadas, construídas para você ao longo da sua existência. A gente vai chamar isso de socialização. A socialização é esse processo de aprendizado, é esse processo de compreensão, é esse processo em que você vai aprendendo ao longo da existência a como viver em sociedade. Tem uma coisa importantíssima. Esse processo começa quando você nasce, filhão, e ele vai até você morrer, indivíduo. Indivíduo, você é socializado a vida inteira. Você é socializado da sua existência inicial até a sua morte. Ai, Leandro, mas sabe, eu acho que agora eu já estou socializado. Não está, não. Porque tem novas coisas a se aprenderem, tem novas percepções a se compreenderem, tem novas realidades a se demonstrarem, tem novos ambientes que você vai passar a frequentar. Você, ano que vem, vai estar na faculdade, universitário, bacana, federal, vai aprender coisas novas, ou seja, vai existir novas socializações a acontecer. Vai existir novos ambientes a você aprender a viver coletivamente. Esse processo em que você aprende a viver em sociedade, esse processo em que a sociedade se apresenta para você, ele traz para você, esse processo, ele tem que ser repassado a você por alguém. Esse processo, ele tem que ser repassado para você não de forma puramente ocasional. Vão existir pessoas, vão existir indivíduos, vão existir instituições, vão existir lugares que vão repassar para você esse ser, esse aprendizado social. E a gente dá um nome para esses lugares. Esses lugares, esses indivíduos, essas pessoas, esses grupos, esses ambientes, essas instituições vão receber um nome. E o nome é agentes de socialização. Esses agentes de socialização são esses ambientes, esses locais, esses espaços, esses ambientes onde o indivíduo está presente e essa presença vai aos poucos ensinando a ele a como viver coletivamente. Existem muitos agentes. Eu poderia falar para você aqui diversos agentes que vão ensinando o indivíduo a viver em sociedade. Um exemplo, vou te dar agora, né? Um exemplo de um agente é para quem possui a religião. A religião é um ambiente em que você aprende comportamentos coletivos, aprende a viver em grupo. Ah, Leandro, mas eu não tenho religião, não tem problema, né? A escola que você frequentou ou que frequenta ao longo da sua vida, ela é um agente de socialização.
ela é um espaço que você aprende a viver coletivamente, que você aprende regras de um grupo, que você aprende a se viver em sociedade. Ai, Leandro, mas eu não frequentei a escola. Calma, meu querido, respira. Você também teve um agente, e tem até hoje, que é um agente chamado família, né? A família é um agente fundamental do processo socializador. Né? Ele também está presente em nossa existência, também repassa para nós os ensinamentos. Ai, Leandro, mas eu não tenho religião, não frequentei a escola, não tenho família. Tudo bem, indivíduo, olha para cá, respira. Existe uma outra coisa que também é um agente socializador, que é a mídia. Ué, Leandro, a mídia, com certeza. Os meios de comunicação, a internet, né, as redes sociais, todos eles te ensinam a viver em grupo. Todos eles te ensinam essa vida coletiva. Pode ensinar besteira? Só pode, né? TikTok tem aí pra isso. Mas ensina, repassa informações, repassa conteúdos, repassa processos a serem ensinados e a serem aprendidos, repassa como viver coletivamente. Essas instituições, esses espaços, esses locais, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas poderiam ser outros, tá, gente? O trabalho, por exemplo, o ambiente que você trabalha ou que você vai trabalhar ao longo da vida é um ambiente de socialização, né? O trabalho também é um ambiente em que você vai aprender essa realidade, vai possuir essa realidade. Ah, não tem mais exemplos? Tem, a gente pode falar outros. Eu posso falar para você, por exemplo, que você aprende a se socializar, às vezes, né, em cursos que você faça ao longo da vida. Pode ser um curso de inglês, pode ser um curso profissionalizante, né? Pode ser a universidade, a faculdade que você frequenta. Se você tinha um grupo de amigos da rua, pode ser um grupo de amigos da rua. Tudo isso foram locais, espaços que pouco a pouco, ao longo do tempo, foram te socializando. Esses lugares são chamados de agentes de socialização. Esses agentes socializadores, a gente costuma dizer que existe um agente, que é o agente primário. Ué, Leandro, agente primário? Sim, existe um agente que é o agente primário. Esse agente primário é a família. A família é o agente primário, sabe por quê? A família é o primeiro espaço, é o primeiro ambiente que você aprende regras coletivas. Então a família é um agente que a gente considera o agente mais importante. É o primeiro grande espaço de aprendizado. Ai, Leandro, mas poxa, eu não tenho família. Eu fui um cara que vivia ao longo da minha vida num orfanato, numa instituição. Era a sua família. Aquelas pessoas que você lá conviveu eram a sua família. Ai, Leandro, mas sabe, eu vi Mowgli. Ai, eu assisti Tarzan. Para de graça, isso é desenho animado, tá? Ai, mas eu vi uma história, sabe, na Discovery Channel, de um menino que foi abandonado na floresta. Para com isso. Isso aqui é sociologia, não vai trabalhar com casos isolados. A realidade aqui é você compreender que todos nós, ao longo da vida, ao longo da nossa existência, somos socializados. E vão existir agentes que vão repassar e trazer para nós como essa socialização vai acontecer, como essa socialização vai se apresentar, como ela vai estar presente em nossa realidade. Beleza, gente? Tranquilidade e em paz para todo mundo. Olha para cá, então. Vamos retomar algumas coisas. Socialização, o ato de aprender a viver em sociedade. Esse ato de aprender a viver em sociedade é feito pelos agentes socializadores. Esses agentes nos acompanham ao longo da vida. Logo, esse processo é um processo permanente, é um processo constante. Vão existir alguns agentes com maior destaque. Vão existir alguns agentes que repassam para nós maior relevância, que vão, de alguma maneira, estar mais presentes em nossa vida. A gente destaca nos vestibulares normalmente três agentes. Existem três agentes que são os mais importantes, que são os agentes fundamentais, que são os agentes essenciais, que são, vem comigo, escola, família e mídia. Escola, família e mídia. Esses três aqui são os mais importantes, ou pelo menos são aqueles três que o vestibular gosta mais de falar. Tá? A família porque é o primário, que é o primeiro, é o inicial, é o que introduz você questões básicas. A escola porque é algo quase que universal, a maioria das pessoas repassa por ela ao longo da vida. E a mídia porque hoje ela é poderosíssima. Ai, Leandro, mas eu acho a religião mais importante. Verdade, a religião é fundamental para muitas pessoas. Mas pensa comigo, quantas pessoas você conhece que frequentam uma religião semanalmente? Pensou? Quantas pessoas você conhece que usam o celular todos os dias?
você já percebeu então o poder da mídia atualmente, o quanto ele é relevante, tá? Matheus Ferreira, dos Santos, mandou uma mensagem aqui. Leandro, boa noite. Essa aula está relacionada também ao socialismo? Não, Matheus. Não tem nenhuma relação, tá? Nenhuma relação. Socialismo é um modelo político, econômico, criado lá no século XIX, né, por algumas figuras importantes da história do pensamento social. Agora, socialização é um conceito presente em toda a sociologia, tá? Em todo o processo sociológico que fala sobre o ato de aprender a viver em sociedade, independente de qual sociedade seja, tá? Independente de qual sociedade nós estejamos, não é ligado ao conceito ou termo de socialismo, tá? Eu sei que a palavra socialismo, né, é quase um fantasma do socialismo, parece que o tempo todo ele está presente nas aulas de ciências humanas, mas não. Aqui no caso não tem nenhuma relação com o socialismo, tá bom? Tranquilidade? Vamos continuar. Eu quero te falar uma coisinha, que é o seguinte. Eu estava te contando que existem alguns agentes que nós podemos considerar como sendo os agentes mais importantes, né? Aqueles agentes que normalmente são os fundamentais, são os essenciais. Vou te destacar aqui alguns desses agentes, né? Vamos primeiro falar de um agente que é o agente família, né? A família é um agente importante, você sabe por quê. Ai, Leandro, mas eu não me dou bem com a minha família, sabe? A minha família não me apoia, minha família não é legal. Tudo bem, sua família pode não ser legal, você pode não ter apoio deles, mas você com certeza sabe que a família ela é um agente essencial. A família é um agente que repassa e está presente amplamente em nossa existência e em nossa realidade. Sendo assim, a gente pode considerar a família como um agente primário, como eu te disse, e mais do que simplesmente um agente primário. A gente pode considerar a família um agente essencial e um agente fundamental aí para a compreensão da nossa realidade. E aí vão existir algumas características fundamentais na ideia de família. Primeiro, a família é um lugar que você vai aprender as primeiras relações afetivas, né? A família é um ambiente onde você vai aprender percepções de afeto. É na família que você aprende, né, o que é amar alguém, o que é ter ódio a alguém, o que é ter raiva de alguém, tá? Tem mais uma pergunta ali sobre... professor, como aplica o comunismo aqui no Brasil? Da mesma forma que se aplica a terra plana, do tipo, não se aplica. Tá? Não existe nenhuma relação comunista no Brasil, como não existe nenhuma relação com a Terra plana. Tá? É um conselho para vocês que estão estudando ciências sociais. Esquece um pouquinho, né, essa coisa de socialismo, de comunismo, porque isso às vezes vira um fantasma em que, consequentemente, vocês ficam muito focados nisso. Né? O socialismo vai se aplicar no Brasil em alguns momentos do governo Vargas, né, em relação à crítica e coisas do tipo, mas esquece um pouco isso. Tá? Olha para cá, vem comigo. A família, indivíduo, olha pra mim, acorda, para de bater papo no chat, para de flertar no chat e fazer pro Tinder, olha pra cá. Família. Família vai falar para nós de uma questão fundamental que são as relações afetivas. É na família que você aprende a amar alguém, que você aprende a odiar alguém, que você aprende a ter raiva, que você aprende a ter amizade. É na família que você aprende os sentimentos mais primitivos. Consequentemente, a família é um ambiente essencial para o processo de socialização. Não é à toa que é o primeiro, não é à toa que nós chamamos de primário, né? Não é à toa que a gente chama de o primeiro grande agente, pelo poder, pela capacidade que ela possui. A família, ela também tem outro poder muito importante, que é o seguinte: a família, ela é colocada para todos nós também como o primeiro espaço, como o primeiro local de ensinamento de regras. A família é um ambiente de expressão de regras. A família é um ambiente que você aprende as primeiras regras sociais do que pode, do que não pode, o que é autorizado, o que não é. Tu sabe disso, né? Diretor, tem como você tirar só um pouquinho para eu poder continuar vendo o chat? Valeu. Você sabe disso, né? A família é um ambiente onde você aprende as primeiras regras sociais. Ou seja, criança, gente, vocês sabem que criança é um ser, né? É um ser, vamos usar um eufemismo aqui assim, é um ser complicado, né? Criança é um serzinho assim, né? Né? Que serzinho difícil, né? A criança, ela quer botar o dedo na tomada, filhão. Ela vai pegar o garfo e vai espetar alguém para ver como é que é. Né? A criança, ela não tem a composição ainda de saber as regras do que pode ou que não pode, o que está autorizado, o que não está. Consequentemente, é natural que as primeiras regras venham a ser ensinadas na família. Então, as primeiras regras
individuais, né, que você vai ter acesso, as primeiras regras que vão repassar a você vêm do ambiente familiar, vêm da expressão familiar, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ágata, a sociedade afeta na socialização, como traumas e etc? Com certeza, Ágata. É a sociedade que faz a socialização sobre você. Então, muitas vezes, dependendo de como você foi socializado, naturalmente você pode ter processos como um trauma, né? Que vem da sociedade, que vem do mundo que você está, e por aí vai. Tá? Tranquilo? Uma outra coisa importante, né? Cara, eu tava falando de criança, né? Vou contar pra vocês um negócio. Pra relaxar um pouquinho aí a aula. Olha só. Não para com isso, cara. Que isso? Que é isso, cara? Essa hora, em quinta-feira, 7h50 da noite, né? Não, calma, faz isso não, olha só. Eu não tenho nem psicológico pra ser pai. Olha só, outro dia eu fui dar aula, Renan. Falaram assim, Leandro, professor que faltou, você pode dar aula no 6º ano? Cara, eu praticamente só dou aula no ensino médio, né? Eu só dou aula no ensino médio. Eu pego basicamente adolescente ali na faixa de 16, 17, 18 anos de idade. E aí, lá fui eu, né? Tio Leandro, pô, que dava pra criança. Entrei na sala, né? Eles tava parecendo uma rebelião, mano. Me senti na Revolução Francesa. Socando. Eu falei, gente, senta aí, na moral, indivíduo, cala a boca aí, senta aí, na moral, respira aí. E aí, demorei, né, uns 3 dias para deixar eles quietos. Aí eles ficaram quietos. Aí eu comecei a aula, né? E aí eu escrevi no quadro. Eu juro pra você, eu escrevi no quadro. A aula, era uma aula de história. Aí eu botei assim, Egito Antigo. Aí o menino, já fui no Egito. Aí eu, e? Aí ele, não, só pra te saber. Respirei fundo, né? Veio aqui assim, ó. Mas segurei, falei, opa, que legal o Egito, né? Oh, que maneiro. Voltei pro quadro, continuei a escrever. Aí comecei a dar aula, o Egito, as pirâmides sociais. Aí menino, eu gosto de pirâmides. Aí eu, meu querido. Eu acho enlouquecedor, Renan, porque eu não gosto de dar aula pra criança. Porque a criança ela tem uma necessidade de falar. O que passa na cabeça dela. Então assim, Egito, eu vi, já fui, né? Opa, olha que loucura, né? Já fui, nem deve ter ido no Egito, né? A escola nem é uma escola onde as pessoas têm essa condição financeira de... não, fui no Egito. Então assim, meu Deus do céu, não nasci pra dar aula pra criança. Criança é fofinho, é bonito, mas dar aula não, né? Oi? Não tem condições, né? Deixa eu pegar outra aula aqui, outra pergunta. Lucas, professor, em algum momento estudamos sobre Foucault? Estudamos, Lucas. Tem uma aula só sobre Foucault, módulo 27, né? Lá perto do Enem, tá? Vai ter uma aula só sobre Foucault, uma aula mais pra frente, tá? Tem uma pergunta ali embaixo, do Daniel também, diretor. Abaixa pra mim ali. Show. Daniel falou assim, professor, tem algum autor que deu origem ao termo socialização? Tem um autor mais usado para esse termo, que é um cara chamado Peter Berger, tá? Deixa eu botar ele aqui, devo botar ele aqui para vocês saberem, tá? Tem um autor que é o autor que mais fala sobre esse conceito, que é um cara chamado Peter Berger. Para quem quiser utilizar aí, né, em redação, sempre tem aí a galera que é cracuda de redação, né, que quer usar tudo na redação. Então toma aqui, ó, Peter Berger. Beleza? É o autor aí que fala bastante sobre esse conceito, quem quiser utilizá-lo, tá? Outra pergunta aqui, o diretor tá na frente ali, só para eu terminar. Fael. Professor, um indivíduo que muda de um país para o outro pode ser considerado uma pessoa, na visão dos estrangeiros, como uma pessoa alienada da socialização, pois já a língua, a cultura são diferentes? Então, Fael, a gente não pode falar que ele é alienado à socialização, tá? Porque a socialização aconteceu, ele foi socializado, mas você pode considerar, obviamente, que ele não foi socializado na mesma realidade que aquelas pessoas. Consequentemente, ele tem diferenças no processo socializador e ele tende, obviamente, a ter comportamentos diferentes também, tá? Dedico mandou assim, ô Dedico aí, Dedico tá toda a aula, é o aluno mais frequente do ProEnem. Dedico, professor, os agentes socializadores exercem muito de dominação de Weber? Não necessariamente, tá, Dedico? Podem ou não podem exercer, depende de quem é esse agente, tá bom? Tranquilidade? Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos falar mais, depois eu volto. Ali na família tem um outro agente que ele é bem importante. Tem um outro agente que é bem importante e você sabe da importância dele. Sabe por que você sabe da importância dele? Porque você viveu esse agente, ou talvez não esteja vivendo, em grande parte da sua vida.
Você sabe que esse agente é importante, sabe por quê? Grande parte dos seus gostos, dos seus traumas, dos seus desejos, das suas vontades foram derivadas, foram construídas aqui, na escola. E aí, se eu perguntasse para algum de vocês qual é a função da escola, para que a escola serve, talvez você me falasse assim, ó, Leandro, a escola serve para aprender matéria, né? Eu vou para a escola para aprender sobre mitocôndria, né? Eu vou para a escola para aprender, por exemplo, sobre Revolução Francesa, sobre socialização. A escola é um ambiente de aprendizado? É. Só que a escola tem mais do que simplesmente um ambiente de aprendizado. A escola tem uma outra coisa interessante e essencial, que é o seguinte. A escola ela vai te ensinar conteúdo, é claro que ela vai te ensinar aquilo que a gente considera ferramentas essenciais para você se adaptar à realidade, né, social, mas a escola vai te ensinar uma outra coisa, e essa outra coisa ela é muito importante. A escola ela vai te ensinar regras coletivas. Ué, Leandro, como assim regras coletivas? Ela vai te ensinar regras sociais. Por que, Leandro? Porque na família você aprendeu regras individuais. E aí eu, Leandro, a dona Norma, minha mãe, me ensinou de um jeito. Pode ser que a mãe do Tiago Medeiros, pode ser que a mãe da Beatriz Porto, ou da Gabi, ou do Luiz Felipe, tenham ensinado de outra forma. Então você tem várias regras individuais que foram construídas e essas regras são para pessoas diferentes, né? Agora, a escola não. A escola ela vai ensinar a regra de forma padronizada. Todo mundo igualzinho da mesma maneira. Então na escola você tem hora para chegar, você tem hora para sair, na hora você tem hora para comer. Na escola você tem hora do intervalo, na escola você faz prova, você é avaliado, existe uma hierarquia. Na escola você usa uniforme, na escola você pede para ir ao banheiro. Na escola você tem um recreio que é o banho de sol. Você tem um inspetor que é o carcereiro, a escola parece um presídio. E a escola parecer um presídio não é por acaso, não é por acaso. Ai, Leandro, a minha escola era linda, sabe, era verdinha, né? A minha escola não tinha uniforme, você entendeu. Essa escola não é a escola da maioria dos brasileiros e da maioria das pessoas do mundo. A escola da maior parte das pessoas do mundo é uma escola ligada à hierarquia, ao domínio, ao controle. Porque a escola, ela tem uma realidade essencial aqui, essencial, que é ensinar regras coletivas, padrões sociais, padrões que vão ser para todos, que vão ser impostos, tá? Tem uma pergunta aqui da Caroline, que mandou assim, professor, isso tem relação com a ideia de Emile Durkheim, quando ele fala que você é a sociedade, que a sociedade te molda? Tem, Caroline. O Durkheim era um autor também que falava sobre essa ideia de como a socialização influencia, molda, controla aí os indivíduos, tá? Beleza, beleza? Olha só, gente. Isso aqui, essas regras sociais, é uma parte da escola. A escola também vai te ensinar uma outra coisa importante, né? Ela vai te ensinar uma coisa que é o contato com o outro. Ué, Leandro, como assim contato com o outro? A escola vai te ensinar uma coisinha que é o contato com a alteridade. Leandro, o que significa alteridade? Guarda essa palavra, é um vocabulário importante para você. Alteridade é diferença. A escola ela vai ter contato com a diferença. Existia aquela pessoa na sua sala que você olhava e pensava, que pessoa é essa? Que pessoa esquisita? Que pessoa diferente de mim? Você pensava isso. E essa pessoa, você convivia com ela. Talvez você virasse amigo dela, convivesse com ela. Porque a escola serve para isso. Porque no seu ambiente familiar, as pessoas pensam, acreditam, tendem a ter uma realidade muito semelhante. Agora, quando a gente fala da escola, não. Na escola você vai ter pessoas próximas de você e outras não tão próximas a você. As pessoas vão fazer uma campanha para eu responder o José ali, né? Deixa eu responder o José ali. Sobe ali, diretor. O José mandou uma pergunta ali. Uma pergunta, professor. E se o humano nasce inocente e sem virtudes, no entanto ele será moldado e condicionado pelo meio social? Podemos dizer que ele sempre será um ser corrompível? José, você está partindo de uma premissa que o ser humano é um ser inocente e com virtudes. Quem disse? Quem garante que nós somos inocentes, né, e com virtude? Isso é uma noção um pouco religiosa, um pouco cristã até, né? A sociologia não vai se apegar a esse tipo de composição. A sociologia não parte da premissa que o ser humano tem algum tipo de característica prévia, como a inocência, por exemplo. Não. Né? O ser humano ele vai se construir socialmente, coletivamente. Não vai existir essa percepção prévia, segundo a sociologia, tá? Porque a sociologia entende que é a sociedade que vai moldar e construir esse indivíduo ao longo do tempo. Olha para cá. Além da família, além da escola, vai existir uma outra, né, um outro ambiente com grande poder, né, de interferência sobre cada indivíduo,
sobre cada um de nós. Ué, Leandro, como assim grande poder de influência? É, meu querido, porque repara uma coisa importante. Você não larga a droga do celular. Você vê vídeo inútil no TikTok o dia inteiro. Você quando está entediado fica fazendo assim no Instagram como se aquilo não tivesse infinito. Né? Você fica mandando mensagem no WhatsApp, participando de grupo que não serve para nada. E é óbvio, porque a mídia, quando eu falo mídia, são tantos meios de comunicação como também as redes sociais, elas são poderosíssimas. Elas moldam cada vez mais a nossa realidade, elas moldam cada vez mais a nossa existência, né? Ou seja, a gente tem uma sociedade onde o processo midiático ele é essencial para hoje termos uma socialização essencial. E essa mídia, ela tem questões muito interessantes a nos modificar, né? Quando você fica lá falando que vai estudar, assim, eu gosto que o adolescente, né, ele fala assim, ó, são 8h01. Fala assim, 8h15 eu vou estudar. 8h15. Aí ele pega assim, vou ver aqui uns vídeos inúteis no TikTok. Aí fica lá, vendo seu corpo suado. Você fica lá, vendo um videozinho. Quando dá 8h15, ele fala assim, ixi, são 8h16 agora. 8h20 eu começo. Aí ele fica lá. Aí quando dá 8h22, ele, ih, passou da hora, agora só 8h30. Ele fica se auto-sabotando, né? É gostosinho, né? É gostosinho. Isso não passa no vestibular, né? Mas é gostosinho, né? E aí tem uma coisa interessante que é, a mídia, ela tem esse poder, né? Ela tem amplamente esse poder, ela te atrai. Ela te pega, né? Ela faz que você fique cada vez mais envolvido dentro dela. Ela tem um poder de convencimento, um grande poder de convencimento, de controle, né? A mídia consegue expressar para nós, ela consegue trazer para nós uma coisa essencial para você entender, que é o fato da mídia, ela tá presente em você de forma constante. Ela é constante. Não é igual a família, que você pode sair de casa e você se livra dela. Igual a escola, que você ficava lá um período do dia. Não! A mídia é o tempo todo. Você não larga o celular, você dorme com ele embaixo do travesseiro. Você vai no banheiro fazer suas necessidades com o celular na mão. Você está na fila do banco, você está no ônibus, você está no carro usando o celular. Então a mídia, ela foi entrando na nossa vida, entrando em nossa existência, compreendendo cada vez mais o nosso cotidiano de uma forma em que ela é constante, ela é permanente. Então não existe hoje nada que nos socialize mais, talvez, do que a mídia. Né? É um poder sobre nós extraterreno, né? É um poder descompensado. E esse poder vai fazendo que a gente já falou sobre isso em outra aula, que foi lá na aula sobre globalização e por aí vai, né? Existe uma outra coisa importante aqui, que é o seguinte, esse poder da mídia vai fazer e vai gerar, né, que vocês vão se tornando seres cada vez mais ansiosos, né? Ué, Leandro, por que cada vez seres mais ansiosos? É claro! A mídia gera em nós um processo de contato em que você tem respostas rápidas, respostas imediatas. Mandou pelo WhatsApp? Ah, vamos lá, me responde aí, filhão. Né? Visualizou, postou um story, daqui a pouquinho tem alguém vendo. É sempre resposta rápida. Então, quero me divertir, vai ter um videozinho lá. Então você fica ansioso sempre buscando informações. Você não consegue mais, já falamos sobre isso, ouvir uma música de 5 minutos, dá tédio. A propaganda do YouTube que demora 15 segundos parece uma eternidade, porque você está acostumado cada vez mais com um processo que é rápido, que é imediato, que é instantâneo. A mídia gera isso, nós nos tornamos seres mais ansiosos. Tudo que demora, ai, dá nervoso, né? Filme de 3 horas, o que é isso, gente? Vou esperar sair uma série, vou esperar sair um áudio de 3 minutos. O WhatsApp, bota 2.0, né? Vai ser muito melhor 2.0, né? Daqui a pouquinho vai ter 4.0. Né? Alguém te manda um áudio de WhatsApp de 30 segundos e você fala assim, o que é isso? 30 segundos? Já é o que é uma monografia? Né? Automaticamente você vai reparando que você não aguenta mais de esperar nada. Nada. A gente vem se tornando mais ansioso. A gente se torna mais ansioso devido às redes sociais? Sim. Mas também devido à mídia. Também devido à mídia. Porque a mídia traz pra gente uma coisa interessante que é o imediatismo. Quer ver o imediatismo? Vou te dar um exemplo. Vou pegar meu celular aqui agora. Tá? E vou jogar num portal de notícias famoso qualquer. Vou jogar aqui num, sei lá, G1, tá? Que é um portal, não é propaganda não, tá, gente? Vou jogar aqui, um portal qualquer. Apareceu muito aqui, ó, de cara. Primeira notícia. STF tem 2 votos para mudar cálculo de correção do FGTS. Essa notícia foi postada aqui há 50 minutos. Ou seja, 50 minutos atrás, lá em Brasília,
O STF votou, 2 pessoas votaram para corrigir o fundo de garantia, o FGTS. Cara, eu não moro em Brasília, eu não estava lá, mas tô sabendo já. E aí, daqui a pouquinho vai chegar outra notícia, ó, o voto mudou. E aí você fica o tempo todo sendo bombardeado por informações. Naturalmente, você vai ficando cada vez mais um ser onde a informação passa a ser banal. Qualquer informação vai e passa, dá e passa, vai e continua. Porque tem sempre algo novo acontecendo. Sempre uma notícia nova para chegar. Uma notícia nova para acontecer. Tá? Tá bom? Tranquilo? O pessoal falou, como assim o G1? O G1 é só o site mais acessado do Brasil. Você falou que é bom não, tá? Mas é o site de notícias mais acessado do Brasil. Tranquilo, gente? De boa, Jair. Pessoal que gosta de tirar print, tá? Pessoal que gosta de print aí, o quadro, eu nunca faço quadro, né? Hoje eu fiz um quadro aí. Então, o pessoal que gosta de tirar print, print. 1, 2, 3, printou. Foi? Printou? Vem pra cá. Deixa eu pegar o passador de slide. Chega aí. Pessoal mandando eu vendo Choquei. O que é Choquei? Ah, é um site aleatório, né? Eu sempre aparece pra mim como propaganda, esse negócio de Choquei. Mas não dá pra confiar num site chamado Choquei, né? Choquei é puxado, né? Tem pergunta aí? Não, ali não tem não. O pessoal tá falando que vai chamar a psicóloga, né? Gente, a gente começa a falar sobre rede social, sobre meios de comunicação, a influência que eles trazem para nós. Isso sempre, obviamente, se torna para nós algo muito próximo, né? A gente percebe muito fácil como isso vai nos influenciando, como nós vamos nos tornando seres novos a partir disso, tá? E aí, gente, aqui depois nos slides, vocês vão reparar, né? Eu coloquei nos slides bonitinho, se for baixar os slides, né, socialização, os agentes, o que são os agentes. Falei para vocês aqui de cada um, o papel da família, da escola, dos meios de comunicação, vocês vão ter isso aí depois, tá? Nos slides para vocês. E assim, consequentemente também muda o meio do trabalho, tá, gente? Alguém perguntou ali, eu vi, né? Consequentemente alguém também muda, esses agentes também mudam a forma que se trabalha, tá? Sabe por quê? Antigamente eu trabalhava, eu comecei a dar aula em 2010, 2011, né? Eu trabalhava, já existia celular, internet, mas ainda era de algo muito mais embrionário, né? Eu dava aula, falei com a turma, dei tchau para a escola e eu vou embora, né? Eu vou embora, né? Eu vou embora e acabou. A escola só me vê na semana seguinte. Hoje, jamais. A escola vai ter meu WhatsApp, vai falar assim, e Leandro, e essa listinha aqui? E essa prova aqui? E esse exercício aqui? Leandro, tem um aluno perguntando um negócio aqui. Tem uma mãe de aluno perguntando isso. Hoje existe um processo em que o trabalho também é muito mais imediato, né? O trabalho também é influenciado pelos esses meios de comunicação. Tá bom? Tranquilo, gente? Pessoal, para encerrar a aula, eu queria só te dizer uma coisa. Eu dou essa aula, né? E aí faz parecer, as pessoas falam assim, Leandro, você deu essa aula, você está criticando os meios de comunicação? Você está falando mal dos meios de comunicação? É claro que não. Eu uso o celular o tempo todo, né? Os meios de comunicação fazem parte da minha realidade e hoje são talvez a minha maior fonte de informação, tanto informações positivas quanto negativas. Os meios de comunicação permitem que eu fale com pessoas que eu gosto, que eu resolva problemas, que eu resolva questões da minha existência de forma muito mais fácil. Permitem eu estar mais informado, permitem que eu tenha acesso a coisas que eu jamais teria. Os meios de comunicação são incríveis. Agora, como tudo na vida, é uma balança. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Vão ter pontos bons, melhores, que progridem a minha realidade, mas também vão ter pontos negativos, que dificultam e que pioram a minha realidade. Eu acho que a gente tem que levar isso para a existência. Não existe nada só positivo, como não existe nada só negativo. E isso vai influenciando quem eu sou, vai influenciando a minha socialização. Forte abraço. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.